Fala galera, e aí? Estamos aí, como falei para vocês, na nossa última videoaula. Estão lendo, estão estudando aí. Galera, então se liga, presta atenção. Povo lindo. Então, pessoal, vocês realmente verificaram que na nossa última videoaula nós falamos sobre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Importante não, se amostra. Então, nesse ciclo lítico e ciclo lisogênico, nós precisamos entender o que? Recapitulando. No ciclo lítico, nós temos a distribuição da estrutura celular e, obviamente, o comando do metabolismo dá-se pela ação viral, pelo material genético viral, onde serão produzidas as proteínas virais e, consequentemente, pessoal, nós teremos o quê? Esse processo de que sintomatológico, ou seja, o indivíduo começará a desenvolver o quadro sintomático, ok? Já no ciclo lisogênico, nós temos o vírus temperado, é quando há aquela associação, ou seja, nós temos o provírus, que é quando ele está inserido, ou seja, associado ao material genético da célula hospedeira, porém, não há comando por parte do vírus do metabolismo celular. Então, a célula ela continuará no processo de quê? De sua divisão normalmente. O porém é que cada nova célula apresentará o que, galera? Esse material genético viral. Então, eu vou ter um aumento na quantidade de genes virais para a produção de quê? De futuras proteínas virais e aí acometendo o quadro sintomático no lítico, quadro sintomático, se liga, e o assintomático no chamado ciclo lisogênico. Lembrando que eu disse que o quadro dito sintomático, quando você tem uma cepa viral elevada. Perfeito. Vamos falar aqui de uma doença que ela é considerada assim, foi uma epidemia, ou aí caracterizou-se uma pandemia, só que, evidentemente, não tem o grau de dispersão, de disseminação que nós temos aí do Covid, que é, neste caso, HIV. Vírus HIV e a doença é a doença da imunodeficiência adquirida, ou seja, a SIDA. Então vamos falar sobre AIDS, pessoal, ou AIDS, como o pessoal fala. Quais são as formas de contágio, quais são as células envolvidas, qual é a estrutura morfológica desse vírus, que vírus é este? Então é o seguinte, esse vírus ele vai apresentar uma morfologia também diferente, mas a gente vai trabalhar exatamente isso, vocês estão vendo aí, contagem e morfologia. Primeiramente, a estrutura morfológica. Primeiro, galera, para a gente entender, show, para nós entendermos legal essa questão do vírus HIV, importante ficar atento, pessoal, que nós temos o seguinte, veja bem. Esse vírus é um vírus chamado de vírus envelopado. O Evandro, o Covid, né? Na verdade, o SARS-CoV-2, que é responsável pela Covid, esse camarada também é um vírus envelopado, não é isso? É, galera. Então, o que é esse envelope? Pelo quarto vídeo de vírus seguido. Envelope é uma estrutura originada a partir da membrana plasmática da célula hospedeira, de onde esse vírus partiu, de onde ele saiu. Tá? Então, nós temos aqui, galera, presta atenção, essa estrutura é lipoproteica. Claro, vem da membrana e nesta coisinha nós teremos espículas virais. Lá na primeira aula, nós vimos que, por exemplo, no influenza, nós temos espículas, que é a hemaglutinina e a neuraminidase, por isso o termo HN. No caso do HIV, nós temos algumas. Para que servem essas espículas virais? Primeiro, galera, para permitir a adesão do vírus à célula hospedeira, para que ele reconheça aquela proteína presente, principalmente na estrutura do glicocálice da célula hospedeira. E, obviamente, pessoal, para permitir que essa célula, que esse vírus consiga penetrar, neste caso, na célula hospedeira. Então, o HIV, ele vai apresentar uma série, danada, a dicção tá podre, uma série de chamadas glicoproteínas, pessoal. Dentre elas, claro, vocês estão vendo a GP41, mas dentre elas, para nós aqui, vou destacar a chamada GP120, que é essa mocinha aqui, tá? A GP120 é essa mocinha aqui, que ela vai ser a responsável em permitir a associação, ela vai reconhecer exatamente o que, pessoal? O que nós chamamos de proteína CD4, presente aonde essa proteína CD4, pessoal? Essa proteína CD4 você vai ter aqui, ó, nos linfócitos,
tá? São chamados, eu tenho aqui, ó, os linfócitos. Existem dois tipos de linfócitos, né? Nós temos os linfócitos T e nós temos os linfócitos B. Então, nós temos aqui, ó, os linfócitos, chamados linfócitos auxiliadores, tá? E esse linfócito chamado auxiliadores CD4, que é uma proteínazinha, beleza? Então, são as células CD4. E vai atingir também, quem tem CD4, nós temos aqui também, ok, os macrófagos. Evandro, só essas duas células são atingidas. Vejam só, pessoal. Nós temos células do sistema imunológico, perfeito? Ok. São as principais células que apresentarão uma concentração boa, excelente de CD4, o que faz com que essa GP120 promova essa adesão. Não é a glicoproteína de permitir a entrada. Detalhe é isso aí. Mas, galera, existem outras células também que apresentam CD4 que podem ser atingidas também pelo HIV, que são aqui, ó, galera, neurônios. Espera aí. O HIV pode atingir também o sistema nervoso perfeitamente, galera. É o principal sistema ativado aqui, ou seja, atingido? Não. O principal sistema atingido vai ser o que? O sistema imunológico. Tá? Por isso o nome da doença é imunodeficiência, ou seja, nós temos uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, são duas situações distintas que nós precisamos ter muito cuidado, ok? Muito bem. Como é que se pega, como é que se contrai HIV? Primeiro, galera, a história de abraço, beijo, e isso já está refutado há muito tempo. Evandro, em hipótese alguma, posso pegar pelo beijo? Uma única situação é se a pessoa que é HIV soropositivo, jamais aidético, por gentileza, não aidético, HIV soropositivo, tiver uma hemorragia realmente muito grande, e a pessoa que for, por exemplo, beijar, ela tiver também um quadro inflamatório e lesões muito grandes na boca, e aí haveria possibilidade. Ou seja, realmente não há nenhum dado científico, nenhuma estatística que mostre que o beijo é transmitido. Então, não pega HIV através de beijo, tampouco através, tá certo, por conta de abraço. Ok? Agora, transfusão sanguínea, pode acontecer? Claro, mas é algo também improvável. Por quê? Você não vai fazer uma transfusão, por exemplo, no açougue, né, meu amigo? Você vai em um hospital onde existem exames, há testes, são verificadas as situações do sangue, não só para HIV, como outras doenças, tá? Hematológicas, perfeito? Agora, relações sexuais, sim, aí eu tenho a questão, o sêmen, e através de lesões onde ocorre na glândula, que é a cabeça do pênis. Essa lesão ela pode provocar, principalmente em sexo anal, é mais fácil o contágio com sexo anal do que sexo vaginal. Porém, evidentemente, a relação sexual como um todo é uma condição, por isso que a HIV é também considerada uma IST, não mais DST. Isso lá no vídeo de bactérias, você já viram direitinho aí, certo? Nós temos aqui também uma outra situação, através da amamentação. Mães portadoras de HIV, elas não devem amamentar os seus filhos porque há possibilidade de transferência. Durante a gestação, que é a chamada transferência transversal, ou seja, a passagem transversal, também pode acontecer. Nestes casos, as mães elas são, na verdade, tratadas com medicamentos que são supressores retrovirais, ou seja, são supressores de enzimas que a partir dessas enzimas eu tenho ação no processo de transcrição inversa, ok? E como eu falei para vocês, essas células aqui, ó, como eu falei, células dendríticas, são aquelas células neurais associadas aos neurônios e os próprios neurônios podem apresentar, como eu falei para vocês, ok? Então, basicamente, aqui a questão. Evandro, estruturas perfurantes, sim, gente, agulhas, injeções, seringas, então é uma condição. Eu pego um corte, alicate, o pessoal que, por exemplo, não tem um alicate próprio, vai à manicure, se não existe uma autoclave naquela manicure, enfim, salão, vamos dizer assim, é complicado. É interessante que você leve seu alicate, sua tesoura, porque se esse alicate, essa tesoura é utilizado por outra pessoa, ocorre um sangramento que é perfeitamente normal no tratamento das unhas, tá certo? Ocorre o sangramento.
e esse equipamento, toda essa aparelhagem não for autoclavada para eliminar o vírus, tá? Ou aí nesse caso na verdade é esterilizar mesmo, não só estou falando de desinfectar, mas em esterilizar, então há um risco sim. Então é interessante que você leve todo o seu material, tesoura, alicate, para fazer as unhas, beleza? Muito bem. Vamos tentar entender aqui, galera, como é que é esse ciclo de vida, então, do HIV. Lembram? Eu estou falando do HIV, que é um vírus de quê, pessoal? É um vírus de RNA. Então, Evandro, cadeia positiva, cadeia negativa? Não, galera. Vamos aqui. Esse vírus é diferente. Porque ele é chamado de quê? Esse vírus, ele é conhecido como um de RNA diferente. Nós temos um retrovírus, certo? Então, estamos falando de um retrovírus. Então, como é, então, a questão do bendito ciclo do HIV? Nós vamos ter a noção aqui básica desse ciclo. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Situação aqui, vai estar o vírus, obviamente, na sua condição virion, ou seja, fora da célula. Esse vírus vai ser reconhecido, ou seja, na verdade, ele vai reconhecer, né? O sistema imunológico, ele vai, a priori, existe a imunidade, ou seja, os nossos, sim, galera, presta atenção, os CD8, que são os nossos chamados linfócitos T citotóxicos, eles vão combater esse vírus. Só que os vírus vão chegar, como eles apresentam uma camada proteica, aquela história lá do envelope, dá uma enganada nesses caras aqui, uma pequena enganada. E aí o que acontece? A GP, lembra que nós falamos aqui, galera, eu tenho uma GP, diga aqui, eu vou colocando aqui para vocês analisarem, ó, eu tenho uma GP 120, e essa GP 120 vai reconhecer o CD4 de onde? Do macrófago, por exemplo. Vamos pegar aqui um macrófago, pode ser um linfócito, na verdade, aqui CD4, um auxiliador. Então, reconhece a membrana, aí vamos lá, a estrutura do envelope vai associar-se à membrana. Então, é como se ela fosse assim, ó, se espalhando, dissolvendo. E vai exatamente colocar toda a estrutura viral aqui. Lembre-se que o vírus tem o quê? Tem isso aqui, que é o capsídeo. Vai apresentar duas moléculas de RNA, lembrando, duas moléculas de RNA, o genoma do HIV. Aqui você vai ter, nessa molécula de RNA, vai ter uma enzima chamada de TCR, que é TCR, Evandro, é a transcriptase reversa. Nós temos também aqui uma outra enzima chamada aqui, interessante, de integrase, que vai permitir a adesão desse vírus ao material genético, tá certo? De quem? Da célula hospedeira, é outra enzima, tem outras enzimas aqui. E tem um negocinho chamado de core. Então, eu tenho, além de ter o capsídeo, é assim, eu tenho o envelope, eu tenho o core, tá certo? E tenho o capsídeo. Então, aqui, galera, eu tenho umas três estruturas. Então, vamos lá. Envelope, eu tenho mais externo aqui, é o core, e você tem aqui, ó, exatamente envolvendo aqui o material genético, o bendito chamado aí capsídeo. Fechou? Essa é a ordem aí. Então, o que é que vai acontecer, galera? Nesse caso aqui, ó, os RNAs estão inseridos, beleza? Por quê? Se liga. Esse material aqui, ou seja, o envelope vai meio que dissolver, né? Vai se associar, dissolver não, vai associar-se à membrana plasmática. Toda a estrutura do core vai adentrar na célula, na região citosólica. O core é degradado, o capsídeo é degradado, e eu vou ter aqui, galera, ó, presta atenção, exatamente as duas moléculas de quê? De RNA com a transcriptase reversa. Uma dessas moléculas começa o processo de quê? De produção de uma fita de DNA. Presta atenção, e aqui o esquema não está mostrando, mas eu vou explicar para vocês. Eu tenho a formação de uma fita, depois a DNA polimerase desta fita de DNA viral começa a produzir a complementar, e esse DNA até aqui não tem, se tiver uma ação medicamentosa que atue aqui, show. E exatamente aqui, ó, que a TCR vai agir. Então, existem alguns medicamentos que atuam exatamente na ação da TCR, impedindo esse processo de transcrição de RNA para DNA. Ok? Então, quando a fita, no caso de DNA viral, produz a outra complementar, esse DNA imediatamente ele vai e penetra no núcleo. Isso aqui é o núcleo, galera. Ó, nós estamos falando do núcleo da célula hospedeira. Chegando aqui, esse camarada vai associar-se a quem? Ao DNA, né, da célula hospedeira, e vai ficar ali por um tempo. Vai ficar um tempo ali na condição que de pró-vírus, pró-HIV. Estamos falando agora numa condição que esse vai estar no estágio que, gente, aí ó, lisogênico, temperado.
Começa então que dá a condição bioquímica, toda a sinalização para que ele comece o processo aqui, produção de seus RNAs. Então o que acontece, galera? Eu tenho um RNA, presta atenção, é isso. Ó. Esse RNA vai produzir o quê? Vai produzir uma fita de DNA. Depois essa fita de DNA vai produzir o quê? Vai produzir a molécula de DNA, como nós vimos até agora. Essa molécula de DNA entra no núcleo para produzir o quê? Agora o RNA mensageiro. O RNA mensageiro. Evandro, onde é que a transcriptase agiu? Ó, a TCR age aqui, galera, ó, nessa fase aqui. Então o mensageiro sai, tá vendo? Ó, o mensageiro sai do núcleo, começa a produzir as proteínas virais, formando o core, formando capsídeo. Cadê o envelope? Então, o que acontece? Esse vírus ele começa exatamente a migrar para regiões periféricas da célula, as regiões periféricas, né, da célula, e lá, pessoal, começa então a liberar gradualmente o que? O rapazinho chamado de HIV. Então, o vírus começa a ser liberado gradualmente. O que é diferente em relação aos demais vírus? Que o HIV é um vírus que ele não vai promover a lise de uma vez. Ele vai utilizando a maquinária biológica, repetindo. Qual é a maquinária biológica? RNA transportador, RNA ribossômico, os ácidos, os nucleotídeos, né? Os nucleotídeos, tá? E, obviamente, nós temos aqui toda a estrutura, no caso, a envelope, né? A membrana plasmática da célula hospedeira. Certo? Então, ele vai liberando gradualmente, galera. E essa gradualidade, vamos dizer assim, faz com que ele utilize realmente o máximo que a célula possa disponibilizar para que ele libere e produza mais vírus. É um vírus muito difícil, porque ele tem essa capacidade de disfarce muito grande. Além da sua condição mutagênica. Lembre-se, nós estamos em 2020, o vírus da década de 80, quando ganhou notoriedade, né? Mais precisamente em 1981, que ganhou notoriedade mundial, era um vírus. Depois nós tivemos, década de 90, outro vírus. Nós entramos no século 21, é um vírus de HIV diferente daquele de 80. Então esse cara está sofrendo várias mutações. À medida que ele vai mudando, obviamente passando de pessoa para pessoa, matéria genética eles podem começar a se fundir com outros vírus ali do próprio RNA, ou melhor, do próprio HIV, que pode formar mais cepas virais diferentes de HIV, galera. Então esse é o grande problema, e os medicamentos atuam não só, presta atenção, os medicamentos não atuam apenas na questão da TCR, não. Medicamentos também atuam na GP120, medicamentos também atuam naquele processo síntese, interferindo no processo de síntese proteica no mensageiro. Então existe aqui, por isso que começou, né, vamos lá, na década de 80 e década de 90, a utilização de um coquetel. Hoje nós temos pouquíssimos medicamentos, ou seja, comprimidos, são poucos comprimidos que são utilizados. Então minimizou e melhorou muito a qualidade de vida desses caras. Beleza, galera? Show de bola? Lindos! Beijo no coração, fechamos aqui, vírus. Valeu, galera, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.